Resume um pouquinho a eleição de 86, porque ela muda tudo, né? A eleição que, se a gente sai de uma ditadura em que os caras mandavam do jeito que queriam, né? Com ou sem eleição, e daí você tem uma eleição em que a oposição ganha literalmente em quase todos os estados, menos um. Eu ia falar que o Ulisses ele tinha sido o anticandidato a presidente em 74. 74 teve aquela eleição parlamentar que foi mais ou menos livre, mas para presidente era aquela palhaçada ali que os militares apresentavam e o Congresso ratificava. O Ulisses, que já era o líder do MDB, ele se apresenta como candidato sabendo que ia perder. E aí ele ganha tração como o grande líder da oposição e o grande líder de uma redemocratização que estaria por vir. E aí, qual que é, usando ele como fio condutor? Bom, ele é o senhor diretas, né? Ele é quem leva esse processo de constituinte para frente e ele é o presidente da constituinte, né? Como é que a gente passa para esse próximo momento? Eu acho que tem um plano econômico aqui, né? Plano cruzado. O plano cruzado foi um plano que agradava o PMDB, que tentava botar de pé um tripé que Ulisses tinha na cabeça para o PMDB, que era tão incrível quanto inexequível naquela época, que era resolver o problema social, ao mesmo tempo resolver o problema social da ditadura distribuindo renda, fazer o país crescer e controlar a inflação. O plano cruzado por alguns meses consegue fazer essas três coisas. Quando o Sarney se aproxima do Ulisses, se aproxima do PMDB, mas o plano cruzado dá errado, por vários motivos. Segundo o livro vai descrever especificamente o plano cruzado, e depois eles fazem umas gambiarras para tentar controlar a inflação e manter os preços sob controle. E ao manter os preços sob controle, o PMDB tem uma votação esplendorosa. Foi a última vez que um partido apenas teve a maioria na Câmara. Bons tempos esses, né? Voltando para a coisa do Ulisses, tem coisas que são simbólicas que ficam e que são muito importantes, né? O Léo lembrou da anticandidatura dele, tem uma foto famosa, né, dele num comício, acho que em Florianópolis ou em Santa Catarina, dos cachorros atacando ele com os militares. Essa foto ficou muito famosa e deu a marca da pessoa, né? Um cara que enfrenta o regime militar, vários outros pronunciamentos dele, como aquele famoso dos três patetas, né, se referindo à junta militar. Então, você tem, simbolicamente, ele passou a representar a transição. E depois da morte do Tancredo, você tem o Cruzado dá essa ideia de que, puxa, a transição deu certo. A transição trouxe tudo aquilo que se esperava, né? Que é retomada do crescimento, distribuição de renda e controle da inflação. Logo depois vem a decepção. Então você fica com aquela dualidade de que, eventualmente, se as diretas tivessem passado, tudo teria sido diferente. E todo né, o desgaste que vem depois da crise do Cruzado vai sendo jogado no colo do Sarney, né? É porque a transição foi incompleta, porque teve continuidade com o regime militar, que está configurada na pessoa do Sarney, que é um cara que vem da arena, que agora está no governo. Então, essa patinada que a democracia vai dando esse contraste, né, entre o que poderia ter sido e o que foi. E isso vai jogando, digamos assim, o Ulisses como o fiel, o que garante que a transição continue e que ela não retroceda e que o Sarney não controle totalmente o poder. Então, existem momentos em que, inclusive, por exemplo, quando cai o Dilson Funaro, né, que é o ministro da Fazenda que fez o cruzado, o Sarney chega a anunciar o Tasso Gereissati como ministro da Economia. O Ulisses desautoriza, fala não, não vai ser, né? E intervém e refaz, e aí acaba sendo o Bressa. E, mais uma vez, o Serra dança, né? O Serra acha que vai ser e acaba dançando. O Serra é o ministro que nunca foi, né?
Só ele achava. Se deu como nomeado e perde. Tem a famosa frase atribuída ao Tancredo, ainda quando tinha o tal do COPAG, que era o grupo que organizava o plano de governo do Tancredo, ainda antes da eleição do Colégio Eleitoral, e que o Serra era um dos coordenadores da parte econômica e que achava que ia ser ministro da Fazenda, e daí vai conversar com o Tancredo, e o Tancredo diz: diga que foi convidado e não aceitou. Mas essa eleição de 86, ela, como o Léo já adiantou aqui, ela foi única, né? Porque você nunca, graças aos efeitos do Plano Cruzado, que gerou aquela euforia, aquela ilusão de que a inflação tinha sido debelada, tinha os fiscais do Sarney, todo mundo era popular, os caras elegem uma maioria absoluta dentro do Congresso Nacional para fazer a Constituinte. E daí ela começa de um jeito e termina de outro completamente diferente, que tem um racha interno. Essa história eu acho fascinante. A gente já está aqui avançou no tempo, mas eu acho que vocês, por favor, contem e explicam, porque é muito bacana e explica de alguma maneira o que a gente vive até hoje, né? Eu só queria minimizar um pouco, diminuir o efeito do cruzado sobre a eleição de 86. Ela é grande, mas não é excepcional assim, porque é uma eleição basicamente ainda bipartidária, né? É PMDB versus PFL no Nordeste, BDS no Sudeste, né? E o PMDB ganha em todos, né? Mas não ganha por uma margem tão elevada assim, e o crescimento entre 82 e 86 não é excepcional, né? Então é um crescimento do PMDB, mas não é tão excepcional assim. São todas eleições bipartidárias, sem dois turnos, então, para governador. Então, o PMDB ganha em todos, mas não ganha assim, de lavada, de maioria. É que retoma Rio de Janeiro, né? Que tinha perdido para o Brizola. Só minimizar um pouco o efeito do cruzado sobre o resultado eleitoral, porque também o PFL também poderia ter sido beneficiado pelo cruzado, né? Então tem uma estratégia que é comandada pelo Marco Maciel como chefe da Casa Civil do Sarney, fala: vamos fazer o PFL crescer e vamos marcar a posição do PFL dentro da democracia como uma direita moderna democrática. E se recusa a fazer coalizão com o PMDB, que propôs coalizão, né? E o PFL fala: não, vamos marchar sozinho. Então tem um erro estratégico do PFL, tanto que o Marco Maciel cai como chefe da Casa Civil do Sarney imediatamente depois da eleição. Ele comanda a estratégia e ele é o grande derrotado. Então, para você vencer, o outro também tem que jogar mal, né? Então o PFL jogou mal. Mas tem um inchaço do PMDB com muita gente que era do Arena, do PFL, indo para o PMDB. Uma figura conhecida, o Collor. O Collor era do Arena, depois foi para o PDS, que é a continuação da Arena, e para ganhar a eleição em 86, o que ele faz? Ele vai para o PMDB. Então tem muita gente que era da ditadura que entra no PMDB. O PMDB se transforma numa massa disforme, né? A liderança do PMDB, com Ulisses, está próxima de outras lideranças que são mais à esquerda, que na época se chamava de progressistas. Principalmente o pessoal que vai fundar o PSDB dali a alguns anos. E o principal cara é o Covas. O Covas é o líder da bancada do PMDB. E por ser o líder da bancada, ele se dá o direito de escolher alguém para rascunhar a estrutura através da qual a Constituinte vai se desenrolar, que é o Fernando Henrique. Então são figuras já bem conhecidas, né? E o Fernando Henrique faz um desenho de baixo para cima. A Constituição vai ser feita, a Constituinte, né? Vai ser feita por várias subcomissões sobre temas específicos, temas sobre a reforma agrária, etc., que vão escrever texto para comissões, que, por sua vez, vão mandar tudo para uma sistematização que vai fazer a Constituinte. O Covas escolhe os principais redatores desse subcomissão, que são os caras que vão escrever a Constituinte. E a maior parte desses caras são progressistas. O problema é que, enquanto que a liderança é progressista, é ligada ao Covas, etc., é o pessoal que estava contra a ditadura antes, a maior parte dos votos pertence a políticos que estavam no Arena. O PMDB, como vira um bloco disforme, mascara essa clivagem, mas ela está ali. O texto que é escrito é mais progressista, mais à esquerda, de acordo com a estrutura do Fernando Henrique. Mas os votos não.
Esse é o grande problema. E aí as comissões, elas votam avanços sociais que depois não acabam sendo incorporados necessariamente ao texto da Constituição, né? São 24 subcomissões. Cada 3 subcomissões joga para uma comissão, então daí dá 8 comissões, e daí a sistematização. Então o texto vai sendo feito como um Frankenstein, né? Vai sendo composto por cada uma dessas 24 subcomissões. Aí cada 3 comissões joga para uma comissão, cada 8 comissões joga para a sistematização. Então, o Covas, ao controlar toda a nomeação de relatores e de composição da sistematização, teria enviesado a coisa para a esquerda. Nos relatores, claramente, né, e subrelatores, né, e no caso da sistematização, na própria composição da sistematização. Porque quem está na sistematização não está nas comissões. Ele só entra no segundo tempo, digamos, na prorrogação, na verdade, né? Ele entra na prorrogação. E só tinha cacique na sistematização. Que o primeiro tempo é subcomissão, o segundo tempo comissão, e a prorrogação é a sistematização. Então, os relatores vão para a sistematização. Então, está meio estaqueado, digamos assim, formado para dar mais viés para a esquerda, né? A direita, deve-se notar, ela está, como disse o Léo, infiltrada no MDB. Depende de como você computa o resultado da eleição de 86, o grande vitorioso foi o PMDB ou os ex-arenistas. Se você computar como ex-arenistas, a maioria são ex-arenistas. O que mostra o quê? A arena, a direita, está em fuga, né? A direita está desesperada com a nova conjuntura política, ela está se vendo sem futuro e está se abrigando, procurando guarda-chuvas para se proteger. Vai demorar muito tempo, talvez até o Bolsonaro, para a direita descobrir que ela pode sair do armário, que ela não precisa ficar se protegendo em outros partidos e que ela pode ter uma identidade própria. Mas ela está totalmente sem identidade nesse momento. Em boa parte por causa do preço que ela teve por apoiar o regime militar, que acaba naquele desastre. Então ela está se vendo sem viabilidade eleitoral. E, no entanto, a participação dos militares, e não só dos políticos ex-arenistas, foi intensa durante a Constituinte, no processo de abertura também, né? Quer dizer, depois da abertura. Os militares não saem de cena nesse momento. Isso é duvidoso, viu, Thaís? Minha impressão e a nossa impressão é assim, se você pensa comparativamente entre o período anterior da democracia brasileira, 45, 64, e o atual, esse é um período de praticamente de ausência dos militares na política, até Bolsonaro, né? Na política cotidiana, na política partidária. Você não tem candidatos militares à presidência. Mas na Constituinte e no governo Sarney, você minimiza. Eu acho que aí é sempre a desculpa da esquerda de dizer, nós não conseguimos fazer tanto avanço porque tivemos essa transição negociada ou que carregamos certos acordos. Acho que aí a questão é outra. É óbvio que os militares estão preocupados com se proteger, né? E o resultado que a gente tem é um resultado meio estranho, que é assim, olha, vocês ficam aí no seu canto, ficam isolados aí. 3 cantos, né? Que eram 3 ministérios militares, Marinha, Aeronáutica e Exército, e a Casa Militar dentro do Palácio. Vocês vão receber um monte de privilégio, vocês são intocáveis, mas vocês não mexem com a gente. Por um bom tempo, fica esse sistema. Então, cada vez que alguém faz alguma coisa contra os militares, eles berram, vocês estão afetando a autonomia dos militares, não sei o quê, e alguma concessão é feita. Então, é como uma criança birrenta que você não consegue controlar, né? Ou um doido que você coloca no canto e deixa ali sob contenção, né? Então, os militares estão sempre ali, mas assim, afetar a política, acho que não, né? Então, por exemplo, os diários do Fernando Henrique, eles praticamente não aparecem, né, como pressão. O Sarney usa estrategicamente os militares para se proteger. Ele fala, se vocês mexerem comigo, os militares não vão gostar. E os militares usam o Sarney para ganhar esses privilégios e serem protegidos. E aí sai o
O monstrengo do artigo 142 da Constituição. Isso. Ou seja, o acordo com os militares deu certo. Os militares voltam para os quartéis e os civis não mexem com ele. É tudo que o Geisel queria. Foi muito E o tortuoso, Golbery. mas deu certo. Deu certo até há pouco tempo, né? Até não dá mais. Né? Fala um pouquinho sobre a sistematização, porque até lá era uma enxurrada de vitórias da esquerda, digamos assim, dentro das comissões e subcomissões. Enxurrada, eu estou exagerando. Mas a impressão que se dava é que a Constituição ia ser muito mais da esquerda do que acabou sendo. E daí na Constituinte alguém acorda, né? Na comissão de sistematização para frente, e principalmente na hora de ir para o plenário, que tem aquele golpe dentro da votação, que vocês explicam muito bem no livro, que acho que eu queria que vocês explicassem também para a gente aqui. Até a sistematização tem muito conflito. É muito conturbado o processo e muito polarizado entre conservadores e progressistas. E em várias subcomissões ou comissões, a coisa pega fogo, né? Numa das comissões, ela não consegue assinar o relatório, porque dá pau. Dá pau. Não consegue ter a reunião. É a de Estado e alguma coisa assim. O relator era o Severo Gomes. Então, a sistematização nem chega a receber um relatório daí. A de reforma agrária também é um pau danado, muita manobra, etc. Mas o problema que está no fundo o tempo inteiro é quando será a eleição presidencial direta. A despeito do movimento parlamentarista, que foi forte, que teve certa viabilidade em algum momento, mesmo os parlamentaristas não ousavam dizer não teremos eleição presidencial direta, por causa do passado das diretas já e da aura que ela criou, né? Então, e o problema para o centro-esquerda do MDB foi: a gente comandou toda a transição, a gente participou de toda essa transição para a democracia, e na hora de exercer o poder acabou na mão do Sarney, né? Então, isso está desgastando o nosso capital político e está ampliando o capital político de outsiders, né? De quem não participou da transição, como o Brizola e o próprio Lula. Então, o Covas de centro-esquerda, Fernando Henrique, o que vai dar o PSDB, está vendo o capital político deles ser consumido pelo fracasso do governo Sarney. Então, eles querem, de toda forma, antecipar as eleições presidenciais. Quanto mais cedo, melhor. Quanto menor o mandato do Sarney, melhor. É a grande clivagem da Constituinte. Muito mais do que conservadores versus progressistas, na minha interpretação. Essa clivagem é mais simbólica, é forte simbolicamente. O que o texto vai ter sobre reforma agrária, o que o texto não terá sobre reforma agrária. A inclinação era muito estatista, muito desenvolvimentista, mesmo na direita. Não, e aí posso dar um depoimento, Fernando. Nessa época eu estava lá na Constituinte. Todas as manchetes, a única coisa que interessava era ser 4 anos ou 5 anos para o Sarney. O resto era tudo paralelo. E o Sarney apareceu dizendo que tinha feito um acordo com o finado, com Tancredo. Não dá para saber, né? Morto fala, né? Vocês são morto fala. Que era 5. Eu achei uma referência recentemente, depois que a gente escreveu o livro, de que o Tancredo dizendo que você ficaria só 4 anos, né? Mas é uma só. Né? Olha o furo aqui de reportagem. Mas essas coisas que estão... Os acordos que o Tancredo fez, ninguém conhece. Então, todo mundo pode dizer, não, ele fez um acordo que era 5 anos, e o Sarney se bate nisso, é 5 anos. E ganha. E por isso que ficou a impressão de que o Arena, o Centrão, que esse nome veio à época, né? Ganhou por causa disso. E ganha. E os 5 anos são muito importantes porque o pessoal que veio do Arena, que está no PMDB, e o PFL, eles entendem, certo ou errado, que a direita não vai ganhar eleição nenhuma. Então a única chance deles continuarem no governo é continuar o governo Sarney. Eles se agarram ao governo Sarney. E o Sarney, vendo que tem essa maioria de conservadores, de ex-arenas, no PMDB e em outros partidos, ele a instrumentaliza para viabilizar seus 5 anos. E ele coordena a criação desse grande bloco de ex-arenistas.
que está em tudo que é partido, menos os de esquerda para valer, que se auto-intitula Centrão. Eu brigo que chama Arenão, porque a origem é a Arena, mas tudo bem. Mas obrigado, vocês agora me deram razão, A gente fez referência no livro. No livro a gente modestamente. falou ou Arenão, como dizem algumas pessoas. Tá, mas o importante é entender o seguinte, que o que a Comissão de Sistematização estabelecesse como sendo o texto constitucional passaria ao plenário, na última fase, como o status quo, o que significa que, em termos legislativos, que você precisaria de uma maioria absoluta para fazer uma emenda que substituísse alguma parte do texto estabelecido pela sistematização. Era muito mais fácil aprovar o que já estava pronto, em tese. Isso, a sistematização ia aprovar, por isso que daí na sistematização a coisa para. Porque o Bernardo Cabral, que era o relator da sistematização, não consegue fechar acordos. E ele fecha um acordo um dia de um lado, fecha um acordo de outro dia do lado, porque ele não consegue se decidir se ele é Arenão ou se ele é MDB centro-esquerda. Cada dia ele ouve um lado. Então fica essa indecisão sobre o mandato do Sarney, de qual será o texto da sistematização. Quando parece que o texto da sistematização será por 4 anos, o Sarney organiza o tal do Centrão, dá viabilidade ao Centrão, que estabelece cujo foco é alterar o regimento interno da Constituinte, o regimento interno do Fernando Henrique, para retirar do projeto da sistematização a condição de ser o status quo e poder ser apresentado novos substitutivos na hora do plenário. Então, o Centrão vence, mudando o regimento, possibilitando a apresentação de um novo substitutivo ao da sistematização e vence na primeira votação quando eles derrubam o texto da sistematização e aprovam o dele como sendo um novo referência. Só que dizendo, pela derrubada do regimento, agora precisa de maioria absoluta para pôr qualquer texto na Constituição. E é isso que gera a possibilidade de um buraco negro. Agora, só um parênteses. É uma loucura, porque isso já estamos em 87 e tudo que foi feito até então foi jogado no lixo. Jogado no lixo. Jogado no lixo. Se bem que não é totalmente jogado no lixo, Sim. porque o Centrão não tinha elaborado um texto. Então eles copiam o texto da sistematização. É basicamente o mesmo texto deles, com algumas modificações nesses pontos cruciais. O que é a competência do Estado é um pouco mais liberal, digamos assim, mas não muito. Não é o que o Fernando Henrique vai fazer quando presidente é mais forte do que o que o Centrão propunha, do ponto de vista de liberalização e de desestatização. O Centrão, lembra, a direita brasileira não era neoliberal, é Delfim, é intervencionista, é estatista. Os militares sempre foram estatistas, até nacional-desenvolvimentistas, se você quiser ser chato. Mas mantendo a ordem econômica que protege a elite. Isso. É a grande questão. Reforma agrária, aí que o pau pegava. Para quem que o Estado vai trabalhar? É isso. Isso, mas assim, o que você põe na Constituinte sobre reforma agrária não é autoimplementável, certo? É só uma declaração de princípios. Então, a direita ou a esquerda não estão realmente jogando todas as fichas ali, né? O que não pode é uma derrota total, como, por exemplo, colocar na reforma agrária o texto de 46, que qualquer expropriação precisaria pagamento à vista. Aí você inviabiliza qualquer reforma agrária. Mas ninguém defende o texto de 46. O que o Centrão está propondo é uma coisa, digamos assim, não muito radical em termos de abertura para o capital externo, etc. Mas é menos nacionalista do que a centro-esquerda, os progressistas estão querendo. Mas o verdadeiro, eu acho que aí a verdadeira ironia é que o Fernando Henrique, Covas, todo o PSDB se bate pelo programa progressista nacionalista de defesa do Estado e depois vão ser eles, depois de 94, que vão desconstitucionalizar tudo isso, né? Então, a ironia é mais essa do que a do Centrão. A do Centrão é a luta pelo mandato do Sarney.
Mas como esse negócio vem desse jeito, né, estrambelhado assim, gera essa possibilidade do buraco negro, que é nenhum texto constitucional ser aprovado por falta de maioria de um lado e de outro, porque as maiorias eram circunstanciais e eram caso a caso. Então você cria esse problema. E quando você vai votar a Constituição artigo por artigo, vários artigos que têm que estar numa Constituição não obterem 50% mais um. Mas isso não acontece. Por quê? Isso não acontece. A história bonita, né, a história legal é a primeira votação, né, do preâmbulo. Tem dois preâmbulos. Um preâmbulo, que é o do conservador, que tem Deus, né, a referência a Deus, e é preâmbulo, não é nem artigo constitucional, é só o preâmbulo. Um preâmbulo escrito pela direita, que tem referência a Deus, e um preâmbulo da esquerda, da centro-esquerda, que não tem referência a Deus, mas tem referência à democracia participativa, de que o princípio representativo será em algum momento escanteado por participação direta. Então, cada um dos, né, cada grupo põe o seu doce ali, põe o seu símbolo. Deus ou democracia direta, né? Então, a direita quer Deus, a esquerda quer democracia direta. E o que acontece na votação de Deus? Não consegue maioria absoluta. Então a direita perde. Então o Centrão mostra que é um tigre de papel. Ele conseguiu mudar o regimento, mas quando vem a questões substantivas, ele não tem maioria. A esquerda põe sua emenda à votação. Democracia direta, referência, muito alusiva. Falha, também não consegue a maioria absoluta, os 260 e tantos votos necessários. Resultado, a Constituição não vai ter preâmbulo. Mas se não vai ter preâmbulo, não vai ter nada, certo? Porque preâmbulo é inócuo, né? Não significa absolutamente nada. Aí os dois grupos falam assim: bom, se a gente continuar brigando, nós vamos criar o caos e nós dois vamos perder. Precisamos fechar acordos. Então aí toda a Constituinte vai ser votada da seguinte forma: de manhã, as lideranças sentam e fazem a agenda de votação, fazendo os acordos daquilo que vai resolver o problema. Uma concessão para a direita, uma concessão para a esquerda, e vai acomodando e criando o negócio. E quando vai à votação, os líderes explicam didaticamente aos deputados, aos constituintes: olha, isso aqui é fruto de um acordo, a gente vota esse artigo aqui que vem do substitutivo do Centrão, depois a gente derrota aquele outro e vem o outro substitutivo e a gente vota. Então vai compondo assim. Então, o preâmbulo tem Deus e o artigo 3 ou 4 tem uma referência à democracia direta. Esse foi o acordo. E quase tudo vai funcionando assim, só nos momentos mais, digamos, simbólicos, fortes. Reforma agrária, definição da empresa nacional, direito de greve, em algumas votações específicas assim, Jornada de trabalho. jornada de trabalho, você tem pau. Né? E aí vamos ver quem ganha. Saúde é um bom exemplo. A esquerda queria um sistema universal. Se aprovou, que depois virou o SUS, que foi um grande sucesso. Mas, por outro lado, a direita queria que a elite continuasse podendo pagar um outro sistema paralelo privado. Fez os dois. É o que a gente tem hoje. E aí vem o nome do livro, né? Democracia Negociada. Exatamente, Isso. que é o que nós temos até hoje, de alguma maneira, né? Esses acordos de bastidor de manhã que são ou não, referenciados à tarde. E daí tem a frase que entrou para a história, para mim, poderia ser o subtítulo do livro de vocês, que é a frase que o Ulisses falava em toda a votação do plenário, quando ia à tarde, ia referendar, que era: quem for a favor permaneça como está, aprovado. Tudo nessa velocidade, porque já estava aprovado. Não, a votação tinha que ser nominal. Não podia simbólica. Esse era o problema. Se pudesse simbólica, aí dava para tratorar. A votação era nominal, tinha que ser computada. Então, muitas vezes, o acordo ia fracassar porque eles viam que não tinha gente em plenário. Então, tinha que suspender a sessão para aguardar para a sessão anterior. Outra frase famosa do Ulisses é: a votação tem que ser num momento em que, como é que é? Os velhos não estão com fome. Que um não estava com sono, o outro não estava com fome. Tem uma hora ali que está todo mundo em plenário, essa E hora era um de votar. desastre para a gente, porque era no horário do fechamento.
E a gente tinha que dizer o que tinha sido aprovado naquele dia. Era um desastre, era o caos. Assim. Ainda bem que o fechamento na época era 11 da noite. E daí chega no fim, a coisa já perde a graça, ninguém está mais interessado, é muito difícil conseguir o quórum. A única votação que tem quórum absoluto, todos os constituintes estavam presentes, é a do mandato do Sarney. E o Sarney vence com relativa margem, né? Mas ele, se você olhar todo o processo, na subcomissão, na comissão, ele sempre venceu. O Sarney sempre venceu. Então, a oposição está tendo que. Não pode votar muito rápido também, o mandato do Sarney, porque sabe que vai perder. Mas aposta que a crise vai levar a gente a se convencer que tem que abreviar o mandato do Sarney. Então, esse tempo que vai correndo aí, também tem o lado da esquerda que está tentando ver se consegue convencer gente de que, ó, filho, ou abrevia o mandato Sarney, ou vai dar caca, isso aqui vai dar Brizola ou Lula, né? E então, Não imaginavam que iam dar o Collor. e ao mesmo tempo o PSDB, o pessoal do Covas, está falando assim: a gente ainda tem um capital político que vem do velho MDB, do velho PMDB que elege até poste, né, como dizia o Ulisses num momento. Mas a associação com o governo Sarney está nos desgastando. Então também não pode ir muito longe isso aqui. Então o problema é um problema político de timing ali, né? Como sempre. Mas o fato é que o Sarney sempre vence. E a direita, então, consegue se agarrar ao poder e postergar a eleição. Sempre todo mundo achando que um esquerdista vai ganhar em 89, né, quando dá. E aí a grande surpresa, que é realmente aí o grande paradoxo, e não é que a direita tem força eleitoral e é capaz de vencer, e vence com um outsider, aí é o banho de água gelada, certo? Bom, Toledo, Leonardo, Fernando, tudo isso que vocês acabaram de contar foram, de alguma forma, moldou, né, o que a gente viveria nas décadas seguintes e explica, em boa medida, o que a gente vive no presente. E talvez ainda dê até para arriscar que possa ajudar a entender o que está por vir agora, nesse ano que vai começar. Inclusive sobre a relação entre executivo e legislativo. Eu acho que tem muita coisa para a gente falar. Então, a gente encerra essa hora aqui. Vamos começar uma próxima hora com os nossos dois convidados para continuar essa história e poder, enfim, chegar a uma conclusão mais... E conforme o prometido, a gente em uma hora cumpriu uma hora, né? Fomos de 74 até um pouquinho mais, até 88, né? Agora nós temos que chegar até 94 na hora seguinte. Então, é isso. Até a próxima. Até lá.